Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo do nosso tutorial. A gente criou aqui mais um checklist, né? Que é o checklist de vistoria de carro. Mas antes eu vim aqui no menu Minha Empresa, né? Como vocês já sabem, entrei dentro da empresa 2, eu cliquei aqui na empresa 2, cliquei no mais e criei o departamento de manutenção. Justamente porque eu quero criar um checklist de manutenção. Eu quero um checklist de manutenção de frota. Então, voltando lá nos formulários, então esse vistoria de carro aqui é de manutenção. Então, eu venho aqui no menu de editar, né? Clicando em configurações, novamente aqui, na engrenagem, no menu editar, e eu consigo ter acesso a todas as perguntas daquele checklist. Bom, colocamos aqui no departamento de manutenção, conforme vocês já sabem, aqui no departamento de manutenção, foi onde a gente colocou. Vistoria de carro, a solução do checklist e realizada em etapas. Na primeira pergunta, colocamos uma pergunta de opções, porque queremos selecionar o turno da avaliação. Então, para adicionar uma nova opção aqui, ó, que a gente colocou já A, B e C, os turnos, né, de trabalho, é só adicionar mais uma opção, clicando em mais opção. E, caso não deseje excluir, é só excluir aqui. Ó. Essa resposta desejada é quando tem uma resposta certa para a sua pergunta. No caso aqui, não é uma questão de resposta certa ou errada, é só indicar o turno mesmo de avaliação. E como não precisa de evidência, não precisa de plano de ação, a gente não selecionou nenhuma dessas opções. A outra pergunta, a segunda pergunta, é a situação do carro. Aí eu pedi para indicar a situação do carro. Se o carro está sem defeitos, se há algum defeito estrutural ou algum defeito que envolva a segurança. Nesse caso, só tem uma resposta correta: o carro está sem defeitos. Qualquer uma das outras duas aqui é uma resposta incorreta. Não incorreta, mas uma resposta negativa. E um item negativo eu posso tratar ele de alguma forma. Então, o que eu coloquei? Coloquei para uma foto, sempre para registrar, né? Então, antes de avaliar o carro, tem que tirar uma foto do carro. E, quando tiver negativo, eu vou gerar um plano de ação. Foi assim que eu selecionei para poder tratar essa não conformidade. Na outra opção aqui, itens de carro, eu pedi para selecionar os itens que tem no carro. E para isso, como são mais de um, eu coloquei 4 opções. Então, airbag, vidro elétrico, trava elétrica, ar-condicionado. Se eu quiser criar mais uma opção, é só clicar em mais opção, que eu vou criar mais uma opção. Se eu quiser excluir alguma opção, é só excluir a opção. Então, nesse caso aqui, eu não pedi foto, não pedi nada, é só para selecionar o que tem lá mesmo no carro. E também perguntei se a gente avaliou aqui o funcionamento, se o carro está em pleno funcionamento. Aí no caso é um sim ou não. Se tiver ruim, né, não estiver funcionando totalmente, eu vou abrir um plano de ação também para poder consertar esse carro, né, a gente colocar ele em pleno funcionamento. E na questão de data, né, a gente para explorar essa opção, eu perguntei qual que é a data do próximo, a próxima data de troca de óleo. Então é só selecionar essa opção e a gente já terá essa resposta. Então para isso também não precisa de foto, não precisa de tratativa de erro. E responsável, eu pedi para coletar a assinatura do responsável, justamente para dar mais certeza naquilo que a gente está operando. Então eu vou salvar aqui novamente, apesar que eu não mexi em nada, né? Mas eu vou salvar da forma como a gente deixou. E se a gente iniciar aqui o checklist, ó, vamos começar primeiramente com turno, né? Então ou é A, ou é B, ou é C. Vou colocar aqui, ó, turno B, avançar. A situação do carro. Eu vou pegar um item negativo, justamente para poder falar que o carro está estragado. Aí eu vou indicar qualquer situação. Então, primeiro eu pedi a foto, foto obrigatória, e depois eu indico a situação. Vou falar que houve um defeito estrutural. Então, eu vou ter que precisar escrever o meu plano de ação. Então, o que precisa ser feito? Né, consertar o motor do carro. Ter mais segurança até, né? Nesse sentido também. Porque para voltar ao funcionamento. Onde será feito? Mecânica da empresa. E eu vou marcar um responsável, vou colocar a Flávia, né? Que ela é minha, aqui no caso, a gestora. Flávia, tutorial. E colocará um prazo aqui para o dia 24. E vou salvar. Dando continuidade aqui, a próxima pergunta são os itens do carro.
Então são mais de uma opção que eu posso selecionar. Então eu vou falar que o carro tem vidro elétrico, trava elétrica, ar-condicionado e airbag também. Então eu coloquei todas as opções. E depois a pergunta se o carro está em pleno funcionamento. Então, no caso aqui, como a gente viu que o carro não estava estragado, vou colocar que não está em pleno funcionamento. E aqui no caso eu coloquei outro plano de ação, né? No caso aqui ficou um pouco redundante, mas é a gente somente para dar efeito aqui para vocês verem novamente o exemplo do plano de ação. Do motor e o cinto. Vou só adicionar outra coisa aqui mesmo. Segurança, funcionamento. Será feito mecânica da empresa. Quem poderia resolver, vou colocar agora para o admin resolver, no caso eu mesmo, resolver. E vou colocar também até aqui o dia 24, só para bater, né, as datas. Qual que é indique a próxima data da troca do óleo. Sempre fica aqui na data atual, né, mas você pode vir aqui e selecionar essa data da forma como desejar. Você pode explorar bem aqui essa questão. Vou colocar aqui em 2022, junho, e no dia 10 de junho de 2022. Enfim, a assinatura do responsável. No caso do celular e do tablet, vai ser possível assinar pelo touchscreen, então fica mais fácil a assinatura. Aqui pelo computador é um pouco complicado, né? Você tem que desenhar pelo mouse, então não fica da melhor maneira possível, mas é mais indicado mesmo para a questão do tablet e do celular. E é sempre importante colocar em confirmar antes de clicar em avançar, para confirmar realmente aquela assinatura, porque caso contrário é possível desfazer e refazê-la. Então, finalizando a atividade aqui, novamente em enviados, a gente já consegue ver aqui a vistoria do carro, tirou uma nota muito ruim, né? Pode ver que está bem abaixo do que o que estava indicado. Aqui o caso a foto, né, de defeito estrutural, que a gente colocou, né, as opções que foram, eu novamente cliquei lá, as opções que foram selecionadas, vidro elétrico, trava elétrica, ar-condicionado, airbag. Aqui no caso, a gente consegue ir para o plano de ação, né? Como é um item negativo e gerou um plano de ação, eu já consigo vir direto aqui para o plano de ação, que era para consertar motor e cinto, segurança e funcionamento. Então a gente consegue ver tudo através de lá. A data, né, de troca de óleo e também a assinatura que foi coletada, né, do responsável. Novamente, é possível gerar aqui então o PDF para vocês verem em funcionamento novamente dessa funcionalidade. E aqui no dashboard, agora muda um pouquinho, né? É o que a gente queria apresentar também, que algumas opções têm algumas diferenças. Aqui no caso só foi uma avaliação, mas, por exemplo, o turno lá, a questão de seleção, fica um gráfico, né, de pizza aqui com as opções selecionadas. A mesma coisa da seleção de mais uma opção, que é os itens do carro também. E no caso, a porcentagem, né, do funcionamento, se está ok ou não está ok. Então essas são as opções, as outras opções também de preencher um checklist, e você pode montar o formulário da maneira como você melhor achar relevante para o seu processo.